Uma coisa inacreditável aconteceu com todos nós. Há um limite para o que o dinheiro pode comprar, mas o que recebi nesta pousada não tem preço. Estas foram as palavras que a princesa Amira, da família real de Dubai, com uma fortuna de 35 trilhões de ienes, sussurrou com a voz trêmula, sentada de pernas cruzadas no chão de madeira de um simples quarto na Mata Atlântica brasileira. Criada com 300 criados, acostumada apenas com suítes de hotéis 7 estrelas, por que ela derramaria lágrimas no chão de tábuas corridas? Vocês sabiam? O fato de que 6 princesas da realeza de Dubai, o auge da riqueza mundial, ao vivenciarem a hospitalidade de uma única dona de pousada de 65 anos no Brasil, se recusaram a voltar para casa, mesmo sabendo que seu jato particular estava consertado. Elas, que viviam em um mundo de torneiras de ouro, lustres de diamante e chefes disponíveis 24 horas por dia, encontraram o verdadeiro luxo em um quarto simples. O que exatamente aconteceu nesta pousada? Agora, ouçam o testemunho de Ricardo Nakamura, o coordenador de VIPs internacionais que presenciou cada momento. Olá, sou Ricardo Nakamura. Por 10 anos, trabalhei para uma organização afiliada ao Ministério das Relações Exteriores, apoiando a estadia de dignitários e VIPs que visitavam o Brasil. Por falar árabe e inglês, frequentemente me encarregavam de casos envolvendo a realeza do Oriente Médio, e já havia apoiado visitas das famílias reais da Arábia Saudita, Catar e Kuwait. No entanto, um evento em maio de um certo ano foi o mais chocante e memorável da minha carreira. Naquele dia, um jato particular que ia de Dubai para Nova York fez um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos devido a problemas no motor. A bordo estavam 6 princesas da família real de Dubai e 2 de suas assistentes pessoais. As princesas estavam a caminho de um baile de caridade internacional em Nova York, um evento anual que reúne a realeza e os magnatas de todo o mundo, com ingressos que custam mais de R$500 mil por pessoa. Seus vestidos eram todos de alta costura exclusivos, e o valor total de suas joias era inimaginável. Recebi a ligação de emergência às 6 da tarde. A realeza do Oriente Médio fez um pouso de emergência. Precisamos do mais alto nível de serviço. A caminho do aeroporto, revisei as informações preliminares. A líder do grupo era Amira, de 28 anos, a filha mais velha da família real. Sua residência oficial era a suíte real de um hotel 7 estrelas em Dubai, e dizia-se que ela nunca havia se hospedado em um quarto que custasse menos de R$100 mil por noite. Um mordomo particular ficava à sua disposição 24 horas por dia, ajustando a temperatura do quarto, a iluminação e a altura dos travesseiros ao seu gosto. A mais jovem, Latifa, de 25 anos, era uma influenciadora com 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela tinha o hábito de quantificar tudo em termos monetários, e seu lema era: "A beleza sempre tem um preço". Havia uma famosa história sobre ela ter gasto R$2 milhões em um único dia na Champs-Élysées, em Paris. A mais velha, Moza, de 35 anos, era uma figura atípica na família real. Ela havia declarado que dedicaria sua vida a atividades filantrópicas, com foco no apoio a refugiados do Oriente Médio e na educação de mulheres. Era a única na realeza que buscava sinceramente o significado da verdadeira riqueza. No entanto, ela também nasceu e foi criada em um palácio, e nunca havia experimentado a vida sem criados. Fátima, 30 anos, era da família real de Abu Dhabi. Com formação em História da Arte por uma universidade de Paris, ela era versada na cultura europeia, mas esta era sua primeira vez na América do Sul, e ela sabia muito pouco sobre o Brasil. É a terra do samba e do futebol, certo? Foi o que ela mesma disse mais tarde sobre sua percepção inicial. Das 2 restantes, Hessa, de 27 anos, era uma estilista de moda com sua própria marca em Dubai. Frequentadora assídua das semanas de moda de Milão, Paris e Londres, o conceito de sua marca era o luxo ostentoso. Noora, de 32 anos, era a administradora financeira da família real, formada com louvor em uma prestigiada universidade de Londres. Uma racionalista que julgava tudo por números, ela estava encarregada do cronograma e do orçamento desta viagem.
Ao chegar à sala VIP do aeroporto, o ambiente já era tenso como um campo de batalha. Sentada em um sofá, Amira dava ordens a um funcionário do aeroporto através de um intérprete. Providencie imediatamente uma suíte equivalente a um hotel 7 estrelas de Dubai. No mínimo 150 metros quadrados, banheiro de mármore e serviço de mordomo 24 horas são essenciais. E também refeições com certificação halal e uma bússola que aponte para Meca. Latifa, gravando um vídeo com seu smartphone, comentou com sua assistente: "A decoração desta sala VIP deve ter custado uns 3 milhões de reais. É 1/10 do orçamento da sala da primeira classe do aeroporto de Dubai. O couro das cadeiras é de segunda linha e o design é amador." Ressa, abraçando sua mala de vestidos, disse ansiosamente: "E se meus vestidos de alta costura estragarem com a umidade? O Brasil não é um país úmido?" Eu me aproximei e os cumprimentei educadamente em árabe. Amira pareceu um pouco surpresa. "Você fala árabe? E ainda por cima o dialeto do Golfo." "Sim, estudei na Universidade do Cairo por 2 anos. Meu nome é Ricardo Nakamura e serei seu apoio durante a estadia." "Então, Ricardo, primeiro, arranje um hotel, no mínimo. Uma suíte no Four Seasons. Ou no Ritz-Carlton." Eu relatei a situação honestamente. "Peço desculpas, mas São Paulo está sediando uma grande conferência internacional e todas as suítes dos hotéis de luxo da cidade estão ocupadas. Verifiquei o Emiliano, o Fasano, o Palácio Tangará, todos eles, mas não há vagas." O rosto de Amira se fechou instantaneamente. "Isso é uma piada? Você está sugerindo que durmamos na rua? Para membros da realeza?" Noora interveio com calma. "Quanto tempo levará o concerto? De acordo com o diagnóstico dos mecânicos, eles precisam importar uma peça da Alemanha. Levará no mínimo 3 dias." "3 dias? 3 dias neste país?" exclamou Ressa. "Mesmo que eu faça minha reunião da Semana de Moda de Milão remotamente, a internet deste país é confiável?" Naquele momento, apenas Moza olhava silenciosamente para a paisagem noturna pela janela. "Eu nunca estive no Brasil. Li em algum lugar que é um país que valoriza a tranquilidade." Sua voz era notavelmente diferente das outras princesas, calma e serena. Eu procurei desesperadamente por acomodações. A cidade de São Paulo estava lotada. A região serrana do Rio também. A costa, a mesma coisa. Em meio a tudo isso, encontrei uma única opção: uma pousada de charme na Mata Atlântica, em Petrópolis. Um estabelecimento tradicional, com 90 anos de história, pequeno, com apenas 8 quartos. Honestamente, era uma sugestão imprudente para a realeza. O tamanho dos quartos, pelos padrões de Dubai, seria considerado um depósito, mas não havia outra escolha. Uma pousada? Que tipo de hotel é esse? Quantas estrelas tem? Perguntou Latifa imediatamente. É uma forma tradicional de hospedagem brasileira. Não segue o sistema de classificação por estrelas. No entanto, é considerada uma forma de hospedagem de grande prestígio no Brasil. 100 estrelas? Latifa riu, incrédula. Eu nunca me hospedei em um hotel com menos de 7 estrelas. 100 estrelas significa 0 estrelas? Talvez negativas, analisou Noora friamente. Qual é o custo por noite? Cerca de R$ 3.500 por noite, com 2 refeições. 3.500 para 6 pessoas, 21 mil. Esse é o nosso orçamento para um chá da tarde. Não há outra opção, eu disse honestamente. Amira suspirou profundamente. Apenas por 3 dias. Só precisamos aguentar por 3 dias, certo? Ricardo, sua avaliação dependerá do seu desempenho nestes 3 dias. Nas 2 vans de luxo a caminho de Petrópolis, as queixas das princesas não paravam. Olhando pela janela, Latifa disse: "Esta estrada só tem 2 faixas de cada lado. As avenidas de Dubai têm 6. Ressa respondeu: "Mas não está congestionada. Em Dubai, mesmo com 6 faixas, ficamos presos no trânsito por 2 horas todos os dias. Isso é porque a população é diferente." Latifa mudou de assunto rapidamente. Logo, entramos em uma estrada sinuosa na serra. Uma floresta verde e densa começou a se desdobrar do lado de fora das janelas.
Apenas Fátima olhava silenciosamente para as montanhas verdes que passavam. Existem parques verdes em Paris, mas este verde é diferente. Não é calculado. A natureza pode ser ela mesma, sem muita interferência humana. Amira mexia em seu smartphone, desinteressada. Sem sinal, sem Wi-Fi. Estamos isolados da civilização. 1 hora e meia depois, chegamos à pousada da Lua. No momento em que desceram do carro, Amira congelou. Isto é a acomodação? Diante delas, estava um edifício de madeira de 2 andares. O hall de entrada do palácio em Dubai era muito maior. O portão era largo o suficiente para um carro passar com dificuldade, e uma placa de madeira entalhada simplesmente dizia Pousada da Lua. Musgo crescia nas paredes externas, e os degraus de pedra estavam ligeiramente gastos pela chuva ao longo dos anos. Latifa começou a calcular em seu smartphone. O custo de construção deste edifício inteiro é estimado em cerca de 4 milhões de reais. As cortinas do meu quarto custaram 5 milhões, então isso é menos que uma única cortina. Essa olhou para o prédio e disse: O design da fachada é antiquado. Quando foi construído? Há 90 anos. 90 anos? E não foi reformado? Os reparos necessários foram feitos, mas a estrutura do edifício permanece como era. Em Dubai, um prédio de 10 anos é considerado velho. 90 anos é um museu. Naquele momento, a porta de correr da entrada se abriu silenciosa e imponentemente. Uma mulher pequena apareceu. Ela usava um avental branco sobre um vestido simples de algodão. Seu cabelo estava preso em um coque arrumado e um sorriso gentil adornava seu rosto marcado por rugas profundas. Sua postura era ereta, e embora pequena, ela tinha uma presença misteriosa. Era a senhora Mônica, a dona da pousada, com 65 anos. Dona Mônica curvou-se profundamente diante das 6 princesas. Uma reverência tão profunda que quase tocou o chão. Ela permaneceu assim por 5 segundos, imóvel. Bem-vindas à Pousada da Lua. Agradeço do fundo do meu coração por terem vindo de tão longe. A viagem deve ter sido longa e cansativa. Por favor, descansem seus pés cansados. Quando traduzi, as 6 se entreolharam, confusas. Amira me perguntou em voz baixa: Ela é a gerente ou a recepcionista? Não, ela é a proprietária desta pousada, a dona que cuida de tudo, a própria dona. A proprietária recebe pessoalmente os hóspedes e se curva para eles. Em Dubai, o dono de um hotel nunca aparece na frente dos hóspedes. Isso é trabalho dos funcionários. Uma proprietária se curvando. Ela não tem orgulho? O primeiro conflito surgiu quando lhes foi pedido que tirassem os sapatos na entrada. Tirar os sapatos? Por quê? Amira ergueu as sobrancelhas. Ela usava saltos altos feitos sob medida que custavam 120 mil reais. Nas casas brasileiras, é costume tirar os sapatos para entrar. É para manter o espaço limpo. Se você quer que seja limpo, pode simplesmente contratar 10 pessoas para limpar. Por que nos fazer tirar os sapatos? Dona Mônica disse calmamente. Minhas queridas, pedir para tirar os sapatos não é apenas para a limpeza. Queremos que vocês deixem o cansaço do mundo exterior aqui. Seus títulos, suas posições, suas preocupações diárias. A partir do momento em que cruzam esta porta, vocês não precisam carregar nada disso. Quando traduzi, um momento de silêncio se instalou. Moza foi a primeira a tirar os sapatos, em silêncio e sem dizer nada. As outras princesas a seguiram, embora com relutância. Amira foi a última. Enquanto caminhavam pelo corredor, Latifa murmurou. A largura deste corredor não chega a 2 metros. O corredor do palácio em Dubai tem 8 metros. É difícil passar um pelo outro aqui. Noora, caminhando como se estivesse concentrando a atenção na sola dos pés, disse: Mas este piso de madeira é quente. É confortável para os pés descalços. O piso de mármore em Dubai é sempre frio. Será que tem aquecimento no piso, em uma pousada com um orçamento de 3.500 reais? Não. Este é o calor natural da madeira de peroba. A madeira está respirando. Quando expliquei, Noora olhou para os pés e murmurou baixinho. Um chão que respira.
Que expressão interessante. Quando foram levadas para seus quartos, todas as 6 ficaram sem palavras. Era um quarto simples com piso de madeira. No centro, havia uma mesa baixa. Na parede, uma única pintura de uma paisagem da Mata Atlântica. E em um canto, uma única orquídea branca em um vaso de bambu. Era só isso. Não havia mais nada. Amira ficou parada e disse: Senhor Ricardo, isto é um quarto ou uma passagem no corredor? Onde estão os móveis? A televisão? O frigobar? Este é o quarto. À noite, arrumaremos as camas no chão para vocês dormirem. Camas? Não camas, mas dormir no chão? Sim. Latifa imediatamente começou a calcular em seu smartphone. O quarto tem cerca de 9 metros quadrados. Vamos arredondar para 10. Meu quarto em Dubai tem 80 metros quadrados. E só a minha banheira tem 12. Então, estamos ficando em um quarto menor que a minha banheira. Se eu postar isso no Instagram, será que vou ser criticada? Ou as pessoas vão achar engraçado? Essa olhou ao redor do quarto e disse: sem folhas de ouro, sem mármore, sem lustres. As paredes são apenas brancas. É um quarto sem qualquer decoração. Noora analisou com os braços cruzados. R$ 3.500 por noite, por 10 metros quadrados dá R$ 350 por metro quadrado. A suíte no hotel 7 estrelas de Dubai custa 300 mil por noite e tem 780 metros quadrados, o que dá R$ 384 por metro quadrado. O preço por metro quadrado é quase o mesmo. Noora, agora não é hora para esses cálculos, disse Amira, irritada. No entanto, Fátima teve uma reação diferente. Ela se ajoelhou em frente ao vaso e olhou fixamente para a orquídea branca. O orvalho da manhã ainda brilhava no bambu do vaso. Esta única flor. Nos hotéis 5 estrelas, centenas de rosas decoram as suítes. Há 3 ou 4 vasos, mas esta única flor tem mais presença do que centenas de rosas. Por quê? Porque uma única flor toca mais o coração. Foi a dona que acolheu no jardim esta manhã, pensando em vocês, expliquei. Fátima não disse nada, apenas continuou a olhar para a orquídea por um tempo. Naquele momento, Dona Mônica trouxe chá. Não era um chá sofisticado, mas um chá de capim-limão. O aroma perfumado subia do chá dourado servido em xícaras rústicas. Espero que isso ajude a aliviar um pouco o cansaço da longa viagem. Latifa pegou uma xícara e tomou um gole. O que é isso? Delicioso. Quanto custa este chá? É um chá caseiro de capim-limão, colhido na nossa horta atrás da casa. Da horta? Latifa olhou para Dona Mônica. O chá que eu bebia em Dubai era um Darjeeling de R$ 500 a xícara. Mas por que este chá é mais gostoso? O preço está errado. Algo está errado. Dona Mônica serviu o chá para as 6, disse lentamente. Aproveitem, e depois de uma reverência silenciosa, saiu do quarto. Naquele instante, sentia a atmosfera do quarto mudar. Fátima olhava para a orquídea. Latifa segurava a xícara de chá com as 2 mãos, em silêncio. Noora traçava os veios da madeira do chão com a ponta dos dedos. Essa olhava para o jardim pela janela. Moza estava de olhos fechados, respirando profundamente. Apenas Amira ainda estava de pé, mas a expressão de raiva de antes havia desaparecido. Apenas 3 minutos se passaram desde que entraram no quarto. Uma única orquídea, uma xícara de chá de capim-limão e uma reverência. Apenas isso foi suficiente para dissolver silenciosamente a atmosfera de irritação e descontentamento que pairava entre as 6. Sem usar folhas de ouro ou lustres, ela mudou o ar do quarto em apenas 3 minutos. Naquela época, eu ainda não entendia completamente o significado daquilo, mas mais tarde percebi. Aqueles 3 minutos foram o começo de tudo. Chegou a hora do jantar. Dona Mônica e a cozinheira, Dona Helena, de 72 anos, trouxeram pessoalmente a comida para o quarto. Dona Helena trabalhava naquela pousada há 50 anos. Ela servia desde a época da sogra de Dona Mônica, e era como uma mãe para ela. A espera acabou. A refeição de hoje foi preparada com todo o carinho, usando os tesouros da Serra de Petrópolis e do Mar de Angra.
O que foi servido diante delas foi uma refeição em etapas. 12 pequenos pratos, cada um com uma pequena porção de comida lindamente arranjada. Os pratos também eram todos diferentes, variando em forma e cor. No momento em que Amira viu, ela franziu a testa. É só isso? Nos banquetes de Dubai, a mesa fica tão cheia de comida que você não consegue vê-la. Cordeiro assado inteiro, montanhas de arroz com açafrão, pilhas de tâmaras. Essa quantidade não serve nem como entrada. Por favor, julguem depois de terem provado tudo, respondeu Dona Mônica com um sorriso. O primeiro prato foi um creme de palmito pupunha. Em uma pequena tigela de cerâmica branca, um creme branco e sedoso era servido, com uma folha de coentro por cima. No momento em que Fátima deu uma mordida, ela pousou o garfo. Mais precisamente, sua mão segurando o garfo parou. O que é isso? Ela perguntou. Como está? Jantei em restaurantes de 3 estrelas Michelin em Paris por 10 anos, mas nunca experimentei um sabor tão delicado. O sabor se dissolve na língua em 3 camadas. Primeiro, o aroma do palmito, depois a doçura e, por fim, o frescor do coentro. 3 emoções em uma única mordida. Do que é feito este creme branco? De palmito pupunha e leite de coco, respondeu Dona Mônica. Com apenas 2 ingredientes, este sabor complexo, em Paris, mesmo usando 15 especiarias diferentes, não se consegue essa profundidade. O chefe, seu Carlos, de 45 anos, trouxe o prato seguinte: uma seleção de peixe fresco. Seu Carlos tinha contato direto com os pescadores locais e ia ao mercado às 4 da manhã todos os dias para escolher o peixe com seus próprios olhos. O peixe de hoje foi escolhido para mim esta manhã pelo pescador Marcelo, de Angra. Esta tainha, Marcelo me garantiu que era o melhor peixe do dia. Carlos, use este, ele insistiu. Um peixe com nome? Eu traduzi e Moza parou sua mão. Um peixe com nome? Sim. É um peixe do qual sabemos tudo, de que mar veio, quem o pescou, a que horas foi pescado e quando chegou aqui. Usamos apenas ingredientes dos quais podemos ver o rosto do produtor. Moza levou silenciosamente o peixe à boca e fechou os olhos. Após um longo silêncio, ela os abriu. Este peixe é cuidado. A pessoa que o pesca, a que o transporta, a que o corta, todas as pessoas respeitam este peixe. Em Dubai, importamos os melhores ingredientes de todo o mundo por via aérea. Caviar do Mar Cáspio, trufas da França, até mesmo wagyu do Japão. Mas nunca pensei em quem os cultivou ou quem os pescou. Os ingredientes eram apenas mercadorias. Latifa, como sempre, estava calculando o preço. A qualidade deste peixe. Se eu pedisse a mesma coisa em um restaurante japonês em Dubai, custaria no mínimo R$ 1.000. Mas aqui está incluído no preço da diária de 3.500. A conta não fecha. Deve haver um truque em algum lugar. Não há truque. É porque compramos diretamente do pescador, sem intermediários, respondeu seu Carlos calmamente. Mas você acorda às 4 da manhã todos os dias para ir ao mercado, não é? E o custo desse trabalho? Não penso nisso como um custo. Escolher bons ingredientes é a minha alegria. Latifa fez uma cara de quem encontrou algo que não podia ser explicado por cálculos pela primeira vez. À medida que a refeição avançava, as expressões das princesas começaram a mudar gradualmente. Essa, que comeu a moqueca, murmurou: o que é este amargor sutil? É um sabor novo, mas estranhamente agradável. A comida em Dubai é sempre doce ou apimentada. Eu não sabia que o amargor era uma opção. Fátima, que comeu o aipim cozido, exclamou: inacreditável! Em Dubai, toda a comida é temperada com especiarias, açúcar ou manteiga. Nunca pensei no sabor do próprio ingrediente. Mas neste prato, o aipim está delicioso como aipim. O luxo de não adicionar nada. Aprendi isso pela primeira vez. Até mesmo a Mira parou ao tomar a sopa. Esta sopa transparente. Parece que não tem nada dentro, mas o sabor é profundo. Como foi feita? Com caldo de peixe e legumes. Levamos 6 horas para prepará-lo, respondeu Dona Helena. 6 horas? 6 horas para uma simples sopa?
Se isso pode fazer um hóspede se emocionar com uma única colherada, 6 horas é um tempo curto. Sorriu Dona Helena silenciosamente. No final da refeição, Dona Mônica preparou o café. O movimento de suas mãos ao coar o café era fluido e gracioso, e Fátima ficou fascinada por seus gestos. Que isto possa dar um pouco de força aos seus corpos cansados. Quando Amira pegou o café, seus olhos pousaram nas mãos de Dona Mônica. Estavam ásperas, com rugas profundas e marcas de cortes. As unhas eram curtas e as juntas dos dedos, vermelhas, inchadas e grossas. Eram as mãos de alguém que havia feito trabalho doméstico, limpeza e cozinha por décadas. Amira não disse nada, mas não conseguia desviar o olhar daquelas mãos. Ela olhou para suas próprias mãos, perfeitamente cuidadas com creme para as mãos e manicure, mãos que nunca haviam feito nada. Na manhã seguinte, a primeira mudança aconteceu. Às 5 da manhã, Moza estava sozinha no jardim da pousada. Eu, que havia acordado cedo para uma caminhada, me deparei com a cena. O jardineiro, seu Mário, de 78 anos, estava cuidando de um ipê, aparando cada galho com as mãos. Não com uma tesoura, mas com a ponta dos dedos, ele removia os brotos novos. Moza falou com ele em inglês e eu fiz a tradução. O senhor trabalha tão cedo todas as manhãs? Sim. Há 40 anos, acordo às 5 da manhã para cuidar do jardim. Inverno, verão, dias de chuva. Só parei quando fui hospitalizado. 40 anos? No mesmo jardim? Sim, só neste jardim. Nunca trabalhei em outro. Dedicar a vida a um único jardim foi o que meu mestre me ensinou. Moza olhou para o ipê. Em Dubai, prédios antigos são demolidos para construir novos. Maiores, mais luxuosos, mais altos. Um arranha-céu construído no ano passado já é considerado velho este ano. Mas o senhor continua a proteger um ipê de 60 anos. Seu Mário sorriu calmamente. Este ipê foi plantado pelo meu mestre há 60 anos. Meu mestre faleceu há 20 anos, mas este ipê ainda está vivo. Eu também morrerei um dia, mas este ipê permanecerá. O próximo jardineiro cuidará dele. Coisas novas podem ser compradas com dinheiro, mas 60 anos de tempo não podem ser comprados. Meu mestre dizia que esse era o verdadeiro luxo. Lágrimas surgiram nos olhos de Moza. Eu tenho feito trabalho de caridade por 10 anos. Doei centenas de milhões de dólares todos os anos para construir escolas e hospitais. Mas tudo isso eram coisas que o dinheiro podia resolver. Eu dava o dinheiro e recebia o produto final. Nunca sujei minhas próprias mãos. Ela olhou para as mãos de seu Mário, unhas enegrecidas pela terra, dedos nodosos, mãos que tocaram o ipê por 40 anos. Proteger, herdar. Talvez essa seja a verdadeira riqueza. Doar dinheiro e dedicar a vida podem ser coisas completamente diferentes. Seu Mário, enquanto podava os brotos, disse baixinho: Minha jovem, se você tentar fazer este ipê crescer rápido demais, ele morre. Um pouquinho a cada dia, aos poucos. A gente se adapta ao ritmo do ipê. Não apressamos as coisas por conveniência humana. Assim, o ipê pode viver por centenas de anos. Moza repetiu essas palavras em sua mente várias vezes. Às 6:30 da manhã, Dona Mônica veio ao quarto para arrumar as camas e abrir as janelas. O ar fresco da manhã entrou no quarto, e Latifa exclamou: Que ar é este? Nunca respirei um ar tão delicioso. O ar em Dubai sempre cheira a areia e ar-condicionado. O café da manhã era brasileiro. Queijo Minas, pão de queijo, mamão, ovos mexidos, café com leite, servido em uma pequena bandeja, com porções pequenas e arranjadas com cuidado. Amira deu uma mordida no pão de queijo e parou os talheres. Este pão não tem recheio, mas é delicioso. O arroz com açafrão em Dubai precisa ser temperado com especiarias e óleo para ser comido. Mas este pão é perfeito por si só. O pão de queijo é feito aqui na pousada, com polvilho da fazenda do seu Joaquim, explicou Dona Mônica. Noora, tomando o café com leite, murmurou: A sopa de ontem à noite foi um choque, mas este café com leite também é de outro mundo. É quente, suave
e parece penetrar no corpo. Se eu tomasse um café da manhã assim todos os dias, acho que me tornaria uma pessoa mais calma. Essa pegou um pedaço de queijo. O que é isso? É salgado, mas o sabor é complexo. Não sei se é salgado ou doce. É queijo Minas curado. Um queijo tradicional que maturamos aqui, explicou Dona Mônica. O processo foi iniciado pela minha sogra, a antiga dona, há 60 anos. Mexemos todos os dias, cultivando-o por 60 anos. 60 anos? Fátima arregalou os olhos. Cuidado todos os dias por 60 anos, cultivando as bactérias, aprofundando o sabor. Isso não é comida, é arte viva. As obras-primas nos museus começam a se deteriorar a partir do momento em que são concluídas. Mas este queijo tem crescido por 60 anos. Amira pousou os talheres e disse: o café da manhã em Dubai é um buffet preparado por 5 chefes, com mais de 100 pratos. Mas honestamente, não me lembro do que comi. Mas este café da manhã, eu me lembro de cada sabor. O sal do queijo, o calor do café com leite, a doçura do mamão. Um prato entre 100 não fica na memória, mas um entre poucos fica gravado no coração. Não é sobre quantidade, não é? Dona Mônica sorriu, feliz. Ouvir isso de vocês faz valer a pena acordar às 4 da manhã para preparar tudo. 4 horas? A senhora acorda às 4 todos os dias? Sim. É meu dever como dona da pousada ter tudo pronto antes que os hóspedes acordem. Trabalhar onde os hóspedes não veem, essa é a nossa hospitalidade. Latifa murmurou. O luxo de trabalhar sem ser visto. Em Dubai, os hotéis acham que é importante mostrar o serviço. O mordomo aparece de forma pomposa e serve o vinho de maneira exagerada. Mas aqui, tudo está pronto antes mesmo que o hóspede perceba. Qual é o verdadeiro serviço? Depois, decidiram experimentar o banho de cachoeira. Aqui, ocorreu o segundo grande conflito. Nuas. Com outras pessoas? Amira arregalou os olhos. Nos ensinamentos do Islã, mostrar a pele na frente de outras pessoas deve ser evitado. Muito menos entrar nuas na mesma água com estranhos. É impensável. Latifa também balançou a cabeça vigorosamente. O que meus 5 milhões de seguidores diriam se soubessem? Uma princesa de Dubai tomando banho nua com outras pessoas. Seria um escândalo. Essa cruzou os braços. Isso é culturalmente inaceitável. Não é um insulto para nós? Eu rapidamente expliquei. Podemos reservar para uso exclusivo. Nenhum outro hóspede entrará. Será uma cachoeira particular apenas para vocês 6. Mesmo assim, Amira não se moveu. Seu Geraldo, de 68 anos, o zelador que cuidava da área da cachoeira, aproximou-se silenciosamente. Ele era o responsável por verificar a temperatura da água com as mãos todos os dias, ajustar o fluxo e manter o local limpo. Esta cachoeira flui há 1200 anos, disse seu Geraldo com uma voz baixa e calma. Antigamente, nobres e plebeus, todos se banhavam na mesma água. Eles deixavam suas espadas, tiravam suas roupas e ficavam nus. Ao fazer isso, status e títulos desapareciam. Na água, todos os seres humanos são iguais. Reis, camponeses, viajantes. Por 1200 anos, esta água tornou as pessoas iguais. Quando terminei de traduzir, Moza foi a primeira a se levantar. Eu vou entrar. Despir-me do meu status. Despir-me do meu título de realeza. Quero experimentar isso. A resposta que procurei por 10 anos pode estar aqui. Fátima a seguiu. Eu vi centenas de pinturas de nus femininos nos museus de Paris. Renoir, Modigliani. Eles retrataram a beleza das mulheres no banho. Não há razão para ter vergonha do meu próprio corpo. Amira fez uma careta, mas disse: se todas vocês vão entrar, não posso ficar sozinha no quarto, e finalmente cedeu. No vestiário, enquanto tiravam as roupas, Latifa de repente começou a rir. O valor total das roupas que acabamos de tirar é provavelmente de uns 30 milhões de reais. Este deve ser o vestiário mais caro do mundo. Todas riram. Pela primeira vez, uma atmosfera leve fluiu entre as 6. Amira, a primeira a colocar os pés na água, soltou um suspiro. O que é isso? Como está? Já recebi tratamentos de todo o mundo nos spas de Dubai. Sal do Mar Morto,
água glacial suíça, talassoterapia francesa, ayurveda balinesa, todos custando mais de R$ 50.000 por sessão. Mas esta água supera todos eles. É uma sensação de que algo está se dissolvendo de dentro do meu corpo. Não apenas o cansaço. Algo duro dentro do meu coração está se desfazendo lentamente. Latifa murmurou. Quanto custa isso? Está incluído no preço da diária. Não há custo adicional. Se eu tivesse a mesma experiência em um spa em Dubai, eles me cobrariam pelo menos R$ 100.000. Mas aqui é de graça. Essa olhou para cima. O céu era visível por entre as árvores. Isso é estranho. Nós, que estávamos no lugar mais caro do mundo, estamos tendo a experiência mais luxuosa do mundo no lugar mais barato do mundo. Algo está fundamentalmente errado. Nossos próprios padrões de valor. Fátima sorriu silenciosamente. Latifa, pela primeira vez você encontrou algo que não pode ser calculado com preço. Latifa não respondeu. Apenas fechou os olhos. Noora também fechou os olhos e disse: taxas de juros, taxas de câmbio, preços de ações, nada disso importa agora. Nunca me senti assim antes. Ressa disse baixinho: olhem a cor desta água, incolor e transparente. Os spas em Dubai usam folhas de ouro ou pó de rubi para criar uma impressão de valor com cores e decorações. Mas nada foi adicionado a esta água. É apenas água que a Terra aqueceu por 1.200 anos. E isso é o mais luxuoso de tudo. Na saída, Dona Helena trouxe chá gelado de hibisco e toalhas. Minhas jovens, para depois do banho, vocês devem estar com sede. Dona Helena entregou uma toalha para cada uma, verificando se seus cabelos não estavam molhados e oferecendo um roupão para que não sentissem frio. Latifa pegou sua carteira. Quero dar uma gorjeta, mas quanto seria apropriado? Dona Helena balançou a cabeça. A sua gentileza é suficiente. O sorriso de vocês é a nossa maior recompensa. Latifa ficou confusa. Em Dubai, um serviço sempre é pago. Para um bom serviço, uma gorjeta maior. Essa é a regra. Não aceitar dinheiro. Essa pessoa não entende o valor do seu próprio trabalho? Dona Helena disse calmamente. Observando o desgaste dos sapatos de um hóspede, podemos dizer que tipo de viagem eles tiveram. Os sapatos de vocês quase não tinham desgaste na sola. Vocês devem ter viajado para muitos países, mas raramente andaram com os próprios pés, não é? Hoje, vocês andaram descalças pelo corredor, entraram na cachoeira e se sentaram no chão de madeira. Eu acredito que essa foi a maior extravagância para vocês. Quando terminei de traduzir, todas as 6 ficaram em silêncio. Latifa lentamente fechou a carteira. Não há como colocar um preço nas palavras desta mulher. Naquela tarde, Dona Mônica sugeriu: minhas jovens, se desejarem, por que não dão um passeio pelo vilarejo próximo? O ar da serra é melhor apreciado caminhando. As princesas se entreolharam. Amira fez uma cara cética. Um passeio? A pé? Em Dubai, usamos um carro para ir a um café a 100 metros de distância. Moza riu. Por que não? Vamos gastar as solas dos nossos sapatos. Dona Helena nos chamou a atenção para isso. Descendo a ladeira da pousada, havia um pequeno vilarejo. Uma rua tranquila, com cerca de 10 lojas. A primeira coisa que chamou a atenção delas foi uma pequena queijaria. A proprietária, Dona Lúcia, de 70 anos, fazia queijo sozinha desde as 4 da manhã. Sejam bem-vindas. O queijo de hoje está especialmente bom. A chuva de ontem deixou o pasto feliz. Dona Lúcia ofereceu às princesas um pedaço de queijo fresco em um pequeno prato. Latifa provou e arregalou os olhos. O creme de palmito de ontem à noite foi uma surpresa, mas este queijo simples também tem um sabor inacreditável. Quanto custa? R$ 30 a peça. R$ 30? Você está brincando? Se eu comprasse queijo em uma loja orgânica em Dubai, custaria pelo menos R$ 300, e não seria tão delicioso. Dona Lúcia riu. Minha jovem, o preço não é uma garantia de sabor. Não é delicioso porque é caro, é delicioso porque é feito com o coração. O leite vem das vacas do seu Antônio, do outro lado da montanha, uma raça que ele cria há 50 anos. A fazenda do seu Antônio é pequena,
Então ele não pode produzir em grande quantidade, mas cada gota de leite está cheia de amor. Amira murmurou para si mesma. Um queijo de R$ 30 contém 50 anos de história. Ao saírem, Dona Lúcia embrulhou uma peça de queijo para cada uma das princesas. O chefe Carlos vai preparar algo delicioso para o jantar de hoje à noite. Aguardem com expectativa. Continuando a caminhada pelo vilarejo, encontraram uma pequena igreja. Ao passarem pelo portão, o pátio estava envolto em silêncio. Fátima parou. Este silêncio. A Catedral de Notre-Dame também tem silêncio. Mas a qualidade do silêncio desta igreja é diferente. É um silêncio que se tornou parte da natureza. Um silêncio criado pelo som das árvores, das pedras e da água. Ao aprenderem o ritual de lavar as mãos na pia batismal, Ressa disse, intrigada: lavar as mãos e a boca para saudar a Deus é semelhante à purificação antes da oração no Islã. As religiões podem ser diferentes, mas o coração que valoriza a pureza é o mesmo. Um homem idoso que estava varrendo o pátio da igreja falou com elas com um sorriso. Era o senhor José, de 75 anos, um membro da comunidade local. Sua rotina diária era vir às 6 da manhã para varrer o pátio. Vieram rezar? Sejam bem-vindas. Esta igreja está aqui há 400 anos. Sobreviveu a guerras e desastres naturais e sempre esteve neste lugar, cuidando do povo da cidade. Quando traduzi, Moza perguntou: o senhor limpa aqui todas as manhãs? Qual é o seu salário? O senhor. José inclinou a cabeça. Não recebo salário. Este é o lugar que minha família protege desde a época do meu avô. Varrer no ar fresco da manhã me deixa revigorado. Essa é a minha recompensa, eu acho. Moza olhou em volta do pátio em silêncio. Um lugar que gerações de moradores protegeram gratuitamente por 400 anos. Um espaço mantido não por dinheiro, mas por fé e gratidão. As mesquitas em Dubai são construídas com doações luxuosas da família real. Cúpulas de ouro, pisos de mármore. Mas esta pequena igreja de madeira foi protegida pelas mãos dos moradores por 400 anos. Qual é o lugar verdadeiramente sagrado? Na subida de volta para a pousada, Noora disse baixinho: as pessoas desta cidade têm orgulho do seu trabalho. A Dona Lúcia da queijaria, o senhor José da igreja. E eles não pedem nada em troca. Em Dubai, todo serviço tem um preço. Um ato gratuito é visto com suspeita. Mas nesta cidade, atos gratuitos são comuns. Amira estava um pouco sem fôlego enquanto subia a ladeira. É a primeira vez na minha vida que ando uma distância tão longa, e são apenas 500 metros. Minhas jovens, as solas dos seus sapatos estão um pouco gastas. Ouviu-se a voz de Dona Helena atrás delas. Ela tinha vindo buscá-las, sem que percebessem. Amira se virou e não pôde deixar de sorrir. Foi a primeira vez que a vi com um sorriso tão relaxado e natural. Na tarde do segundo dia, Fátima pediu para ver a cozinha. O chefe Carlos a recebeu de braços abertos. Ele estava preparando o jantar. Vendo-o descascar um chuchu em uma longa fita contínua, Fátima prendeu a respiração. A faca deslizava pela superfície do chuchu, e uma fita fina como papel se estendia sem quebrar. Essa espessura, você pode ver através dela. Nem o melhor aluno da escola de culinária de Paris consegue fazer isso. Eu pratico todos os dias há 30 anos. Todas as manhãs, antes de começar a preparar, eu descasco um chuchu inteiro. Meu mestre me ensinou a não parar até que minhas mãos memorizassem. 30 anos da mesma prática? Sim. Meu mestre me disse: a faca é uma extensão da sua mão. Não pare de praticar até que sua mão comece a pensar. Não é a cabeça que pensa, é a mão. Fátima olhou para as mãos de seu Carlos. Em Paris, a eficiência é tudo. Mais rápido, mais barato. Cortar uniformemente com um processador de alimentos. Reduzir o tempo de cozimento com sous vide. Mas você continua a aprimorar a mesma técnica com as mãos há 30 anos. É o oposto da eficiência. Mas esses 30 anos se tornaram o sabor desta comida. Ela também o observou limpar um peixe. Ele limpou um peixe lindamente em apenas 30 segundos. No entanto, seus movimentos eram perfeitamente eficientes, sem deixar carne nos ossos.
A comida feita com eficiência e a comida feita com o coração têm sabores diferentes. Não aparece nos números, mas o paladar do cliente é honesto. Eles sempre saberão se você colocou seu coração nisso ou não. Fátima assentiu em silêncio. E naquela noite, dizem que ela escreveu em seu diário: tudo o que aprendi em Paris foi questionado na cozinha de uma pousada na Mata Atlântica. O que está além da eficiência estava aqui. Ao entardecer, as princesas estavam sentadas lado a lado na varanda da pousada, observando o pôr do sol. O queijo que receberam de Dona Lúcia havia sido transformado pelo chefe Carlos em queijo coalho grelhado e dadinhos de tapioca. Latifa levantou seu smartphone para fotografar as montanhas tingidas pelo pôr do sol. Mas no meio do caminho, ela abaixou a mão. Não preciso tirar foto. Não estou vendo esta paisagem para postar no Instagram. Estou vendo com meus próprios olhos, com meu próprio coração. Ouvindo isso, Amira pareceu um pouco surpresa. Latifa, é a primeira vez que você não tira uma foto, não é? Sim. Não quero colocar um preço nesta paisagem. No momento em que eu tirar a foto, ela se tornará conteúdo, se tornará algo para meus seguidores. Este pôr do sol é só meu, aqui e agora. Ressa, abraçando os joelhos, disse: o pôr do sol em Dubai também é lindo. Eu achava que o pôr do sol visto do 148 grau, andar do prédio mais alto do mundo, era o melhor. Mas, de alguma forma, o pôr do sol visto desta varanda toca mais o coração. Não é sobre altura, não é? Um pôr do sol visto do chão é mais bonito do que um visto de 800 metros de altura. Noora sorriu. Provavelmente é porque as solas dos nossos pés estão tocando a madeira. A sensação de estar conectada à terra. Em Dubai, só víamos o mundo através da janela do 148 grau andar. Uma única folha de vidro nos separava do mundo. O sol poente iluminava as costas das 6 sentadas na varanda. Eu observei a cena do fundo do corredor. A imagem das 6 mulheres, cheias de irritação e descontentamento na sala VIP do aeroporto de Guarulhos, 3 dias antes, parecia uma mentira. Dona Mônica trouxe chá quente. Esfria ao entardecer, para que não sintam frio. Amira, ao pegar o chá, perguntou de repente: Dona Mônica, a senhora é feliz fazendo isso todos os dias, servindo chá aos hóspedes, arrumando as camas e limpando? Dona Mônica pensou um pouco e respondeu: quando vejo os hóspedes na varanda, olhando o pôr do sol com um rosto tão sereno como o de vocês agora, penso: ah, valeu a pena o esforço de hoje. Essa é a minha felicidade. Só isso? Só isso. Amira bebeu o chá em silêncio. Na noite do segundo dia, ocorreu o maior ponto de virada. Depois do jantar, quando Dona Mônica trouxe o chá, Amira fez uma pergunta abrupta. Dona Mônica, posso perguntar uma coisa? Quantos funcionários esta pousada tem? Em tempo integral, somos eu, a Helena, o Carlos, o jardineiro Mário e o zelador Geraldo. 5 pessoas. Na alta temporada, às vezes temos ajudantes de meio período, mas basicamente somos 5. 5? Vocês administram esta pousada inteira com apenas 5 pessoas? Sim. Amira fez uma cara de incredulidade. Meu palácio tem 300 criados. Só cozinheiros são 20. Faxineiros são 50. Jardineiros são 30. E mesmo assim, meu pai diz que não há gente suficiente. A senhora atende a todos os hóspedes dos 8 quartos com 5 pessoas. Uma pessoa faz várias tarefas. Como isso é possível? Dona Mônica pensou um pouco e começou a falar baixinho. Até 20 anos atrás, tínhamos muito mais gente. Quando meu marido estava vivo, tínhamos 15 funcionários. Meu marido era bom na cozinha e no trabalho, e amava tudo nesta pousada. Seu marido? Ele faleceu há 15 anos. Foi de repente. Um problema cardíaco. Certa manhã, ele desmaiou na cozinha e se foi. Aos 54 anos. O quarto ficou em silêncio. Latifa colocou o smartphone virado para baixo no colo. Depois que meu marido morreu, pensei em fechar a pousada muitas vezes. Pensei que não conseguiria sozinha. Eu tinha dívidas e meu corpo estava cansado. Nas manhãs de inverno, quantas vezes chorei enquanto esfregava o chão sozinha. Na pousada vazia,
Só o som do meu choro ecoava pelo corredor. Lágrimas escorriam dos olhos de Moza. Então, por que a senhora continuou? Foram as últimas palavras que meu marido me disse. Na noite anterior ao seu colapso, depois que terminamos de limpar o jantar, estávamos tomando chá na varanda, e ele disse: Mônica, ver o sorriso dos hóspedes com a sua hospitalidade. Ver aquele sorriso foi a minha maior felicidade, meu orgulho. Lágrimas escorreram dos olhos de Dona Mônica, mas sua voz permaneceu calma. Essas palavras me mantiveram aqui. Toda vez que vejo um hóspede partir com um sorriso, sinto como se meu marido estivesse ao meu lado. Helena tem apoiado esta pousada por 50 anos. Carlos veio quando era jovem e já está aqui há 20 anos. Seu Mário há 40 anos e seu Geraldo há mais de 30. Todos eles amam esta pousada. Por eles também, eu tive que continuar. As mãos de Amira tremiam. Por 15 anos, a senhora tomou todas as decisões de negócio sozinha. Quando os canos congelaram e estouraram em uma manhã de inverno, quando um tufão arrancou as telhas do telhado, quando a pandemia deixou os hóspedes em zero e não tivemos renda por 6 meses, pensei em desistir muitas vezes, mas quando sinto o cheiro desta madeira, sinto como se ouvisse a voz do meu marido. Mônica, aguente mais um pouco. Você consegue. Dona Mônica sorriu. Eu acredito que luxo é oferecer algo que o dinheiro não pode comprar. Esta pousada não tem folhas de ouro, mármore ou 7 estrelas. Mas eu quero aliviar o coração cansado dos meus hóspedes. Quero que eles pensem: a partir de amanhã, vou me esforçar novamente. Digo a mim mesma que esse sentimento não perde para nenhum hotel de luxo do mundo. Amira se levantou e curvou-se profundamente diante de Dona Mônica. Todos os 6 prenderam a respiração. A filha mais velha da família real curvou-se para a dona de uma pequena pousada. Na história de Dubai, provavelmente nunca um membro da realeza se curvou tão profundamente para outra pessoa. Dona Mônica, por 28 anos, vivi no lugar mais luxuoso do mundo. Suítes de hotéis 7 estrelas, praias particulares, chefes particulares, estilistas particulares. Tudo era do mais alto nível. Com um estalar de dedos, 300 criados corriam. Mas esta noite, pela primeira vez, eu entendi. Lágrimas escorriam dos olhos de Amira. O que eu conhecia era o preço do luxo, não o luxo em si. Eu vi suas mãos. As mãos ásperas de quando a senhora nos serviu chá na noite passada. Aquelas mãos trabalharam por milhares de hóspedes, sozinha, por 15 anos, mesmo depois de perder o marido, endividada, com renda zero durante a pandemia. Mesmo assim, são as mãos de quem acordou às 5 da manhã para esfregar o chão. Minhas mãos, cercadas por 300 criados, não fizeram nada. São macias, bonitas e não têm história. Moza também estava chorando. Por 10 anos, doei centenas de milhões de dólares em atividades de caridade. Eu achava que isso era riqueza. Mas esta senhora não está doando dinheiro, mas sua própria vida, a solidão e as dificuldades de 15 anos, tudo derramado em servir de coração a um hóspede desconhecido. Minha caridade terminava com a entrega do dinheiro. Assinava o cheque e pronto. A pessoa verdadeiramente rica não é aquela que dá dinheiro, mas aquela que dá o coração. Finalmente entendi. Fátima disse baixinho. Lembro-me do que meu professor disse quando estudei História da Arte em Paris. A verdadeira arte não está nos museus, está na vida cotidiana. Esta pousada é a personificação exata dessas palavras. Esfregar o chão todas as manhãs, escolher uma única flor, preparar o caldo por 6 horas, tudo é arte. Não está no maior museu do mundo, mas está aqui. Latifa estava chorando. A princesa de 25 anos, que falava de tudo em termos de dinheiro nas redes sociais, estava chorando em silêncio. Meu Instagram tem 5 milhões de seguidores. Mas todos os dias eu postava o preço das bolsas, o preço das joias, o preço dos hotéis. O que eu mostrava aos meus seguidores era apenas o preço do luxo. Nunca mostrei o verdadeiro luxo. Mostrei mentiras para 5 milhões de pessoas. Latifa pegou seu smartphone. Vou postar agora. Este quarto simples. Esta única orquídea. As mãos desta senhora.
Não vou escrever o preço, porque é algo que não tem preço. Essa acrescentou. Minha marca de moda criava roupas para ostentar, com bordados de ouro e botões de diamante. Mas o vestido simples de Dona Mônica, sem nenhuma decoração, era o mais bonito. Eu tinha perdido de vista a essência da beleza. Noora disse baixinho. Eu sempre julguei as coisas por números. Lucro, ativos, retorno sobre o investimento. Se eu calculasse o ROI desta pousada, provavelmente seria menos de 1/100º do de um imóvel em Dubai. Mas o valor deste lugar não pode ser medido por números. Pela primeira vez, estou diante de algo que não pode ser calculado. E pela primeira vez, sei que existe uma riqueza que os números não podem capturar. Na manhã do terceiro dia, recebemos a notícia de que o concerto do jato particular estava concluído. Eu informei as princesas. O concerto está concluído. Podemos partir hoje. Se chegarmos a Nova York amanhã de manhã, chegaremos a tempo para o baile de caridade. Nenhuma das 6 se moveu. Amira disse. Senhor Ricardo, a taxa de participação no baile é de R$ 500 mil por pessoa, 3 milhões para nós 6. É certamente uma grande doação, mas podemos transferir os 3 milhões mais tarde. O tempo que passamos nesta pousada, não importa quanto dinheiro ofereçamos, nunca poderemos comprá-lo de volta. Moza continuou. Não quero ir embora, estar neste lugar. Sinto que finalmente estou começando a ver a resposta para a pergunta que procurei por 10 anos. A pergunta para a qual não conseguia encontrar uma resposta. Sinto que finalmente estou começando a ver. Latifa se levantou. Quero me tornar aprendiz da Dona Mônica. Todos olharam para ela. Você está falando sério? Mesmo que seja por apenas um dia. Esfregar o chão, lavar a louça, eu quero aprender com as minhas próprias mãos, ao lado dela, o que é hospitalidade. No final, as princesas adiaram a partida por meio-dia. E naquela última metade do dia, Latifa realmente esfregou o chão do corredor ao lado de Dona Helena. Pela primeira vez em sua vida, ela torceu um pano e se ajoelhou para limpar o chão. Minha jovem, torça com um pouco mais de força. Se a água escorrer, os hóspedes podem escorregar e se machucar. É preciso tanta força? Você faz isso todos os dias? Todos os dias, por 50 anos. Latifa continuou a esfregar o chão em silêncio. Quando terminou de limpar o corredor de 10 metros, sua testa estava suada. Estou tão cansada depois de apenas 10 metros. E a Dona Helena limpa todos os corredores da pousada sozinha, todos os dias. É onde os pés descalços dos hóspedes tocam. É o lugar que limpamos com mais cuidado e com mais coração. Latifa olhou para a palma da sua mão. Estava vermelha. Era a marca de torcer o pano. Pela primeira vez em 25 anos, fiz algo com minhas próprias mãos. Esta mão vermelha é meu tesouro mais precioso agora. Chegou a hora da partida. As princesas se despediram de Dona Mônica. Amira segurou as mãos de Dona Mônica com as 2 mãos. Dona Mônica, eu prometo, voltaremos com certeza. E da próxima vez, será a nossa vez de retribuir. Dona Mônica, enxugando as lágrimas, curvou-se profundamente como sempre. O fato de vocês voltarem é a maior retribuição para mim. Por favor, cuidem-se e tenham uma boa viagem. Dona Helena também estava ao lado para se despedir. Latifa correu até ela. Dona Helena, tenho um pedido. O que é? Posso ficar com aquele pano de chão? Dona Helena ficou surpresa, mas sorriu e entregou-lhe um pano novo. Minha jovem, este é novo. Você aprendeu a usá-lo hoje, então ficará bem. Latifa guardou o pano preciosamente em sua bolsa. No carro a caminho do aeroporto de Guarulhos, Fátima disse a todas: em 3 dias, aprendemos a lição mais importante de nossas vidas. Não em Londres, nem em Nova York, nem em Dubai, mas em um quarto simples na Mata Atlântica. Pela janela do carro, as mesmas montanhas que viram na chegada eram visíveis. Mas aos olhos das princesas, a paisagem era completamente diferente da de 3 dias antes. Amira, olhando pela janela, murmurou: quando viemos, reclamei que esta estrada só tinha 2 faixas. Mas agora, esta estrada estreita é tão cativante. As árvores se aproximam de ambos os lados,
A luz do sol se filtra através delas. Tem um calor que a estrada de 6 pistas de Dubai não tem. Latifa riu. Tenho vergonha de mim mesma por ter calculado o orçamento desta estrada quando viemos. Agora, eu finalmente entendo que existem estradas que não podem ser medidas por orçamentos. Ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, pouco antes de embarcar no jato particular, Amira chamou a atenção de todas. Meninas, olhem para seus sapatos. As 6 olharam para seus pés. Quando chegamos, as solas estavam brilhando, mas agora estão um pouco sujas. Andamos pela ladeira do vilarejo, subimos os degraus da igreja, andamos descalças pelo corredor da pousada. Nestes 3 dias, pela primeira vez, pisamos no chão com nossos próprios pés. Amira sorriu. Estas solas sujas são a melhor lembrança que levamos desta viagem. Uma semana após o retorno, a primeira mudança aconteceu. A postagem de Latifa no Instagram se tornou um tópico de discussão mundial. Uma foto do quarto simples. Uma foto da única orquídea branca. Uma foto das mãos ásperas de Dona Mônica. Uma foto de si mesma esfregando o chão do corredor. E na legenda, ela escreveu: Por 25 anos, eu só conheci o luxo que o dinheiro pode comprar. No Brasil, conheci uma dona de pousada de 65 anos. Sua pousada não tem folhas de ouro, diamantes ou mármore. Mas lá, havia algo que o dinheiro nunca poderá comprar. Era o coração de uma mulher que protegeu sua pousada sozinha por 15 anos após a morte do marido. O que é o verdadeiro luxo? Eu finalmente entendi. É receber algo que não tem preço e ter o coração para perceber isso. A postagem recebeu 3 milhões de curtidas em 48 horas. A seção de comentários foi inundada com mensagens de apoio de todo o mundo. A mídia do Oriente Médio cobriu a história em massa. Princesa de Dubai chora em pousada brasileira. Foi a manchete que estampou a primeira página de um jornal nacional nos Emirados Árabes Unidos. A grande mídia do Oriente Médio produziu reportagens especiais uma após a outra. E a frase, verdadeiro luxo, se tornou tendência nas redes sociais do mundo árabe. Amira, após seu retorno, fez um discurso de 15 minutos em uma reunião da família real. Eu sempre pensei que caridade era doar dinheiro. Mas aprendi com uma dona de pousada de 65 anos no Brasil. Há algo mais importante que o dinheiro. É uma pessoa dedicando seu coração a outra. É sujar as próprias mãos, dedicar o próprio tempo e viver simplesmente para fazer a pessoa à sua frente sorrir, sem esperar nada em troca. Nós, a família real, precisamos repensar fundamentalmente nossas atividades de caridade. 2 meses depois, Amira estabeleceu a Fundação Verdadeiro Luxo em Dubai. Uma organização que vai além do apoio financeiro tradicional para promover o intercâmbio cultural internacional através da interação de coração para coração entre as pessoas. Como primeiro projeto, ela lançou um programa de intercâmbio cultural para apresentar a cultura das pousadas brasileiras e o espírito de hospitalidade aos países árabes. O programa envia 20 jovens dos Emirados Árabes Unidos para pousadas brasileiras por 3 meses a cada ano para aprender o coração da hospitalidade. Moza mudou drasticamente a política de sua própria fundação de caridade. De um apoio que distribui dinheiro para um apoio que envolve suar junto com as pessoas locais. Ela introduziu um programa de cuidados mentais que incorpora o espírito de hospitalidade brasileiro nos campos de refugiados na Jordânia e no Líbano. O que os refugiados precisam não é apenas comida, água e tendas. É a sensação de que alguém está dedicando seu coração a eles. A mensagem de que você é uma pessoa importante, isso protege a dignidade humana. O trabalho de Moza chamou a atenção da Agência de Refugiados da ONU e a abordagem da hospitalidade foi decidida para ser introduzida como piloto em 4 campos de refugiados no Oriente Médio. Fátima, após retornar a Abu Dhabi, organizou uma exposição especial no Museu Nacional de Abu Dhabi com o tema A Arte Invisível. O conteúdo apresentava a beleza sutil, mas inegavelmente presente, da cultura das pousadas brasileiras, o cuidado do jardineiro com os ipês, a técnica de faca do chefe e a hospitalidade da dona da pousada.
através de vídeos e fotografias. O número de visitantes ultrapassou 50 mil em 3 meses, e o Ministério da Cultura e Turismo de Abu Dhabi anunciou oficialmente a criação de um programa de promoção do entendimento da cultura brasileira. A mudança de Latifa foi a mais dramática. Ela começou uma série de postagens para seus 5 milhões de seguidores, chamada O Luxo Sem Preço. As postagens que se gabavam do preço de bolsas e joias de luxo desapareceram completamente, substituídas por conteúdo que apresentava a riqueza que o dinheiro não pode comprar em todo o mundo. No primeiro mês, ela perdeu 500 mil seguidores. A base de fãs que esperava fotos de produtos de marca a abandonou. No entanto, 3 meses depois, seus seguidores aumentaram para 7 milhões. Novos seguidores de todo o mundo que se identificavam com o luxo do coração se reuniram. Mais tarde, Latifa disse em uma entrevista: "Quando 500 mil pessoas me deixaram, honestamente, fiquei assustada, mas me lembrei das palavras de Dona Helena. O sorriso de vocês é a nossa maior recompensa. Não são os números. É se está alcançando o coração de cada pessoa. Esse é o verdadeiro significado de um seguidor." Noora, como administradora financeira da família real, criou uma nova categoria em seus investimentos chamada Fundo de Preservação Cultural. Um fundo para apoiar financeiramente pousadas tradicionais e culturas artesanais em todo o mundo, com um orçamento operacional inicial de cerca de 20 bilhões de reais. Hessa renovou completamente o conceito de sua marca de moda em Dubai, do luxo ostentoso ao luxo silencioso. Influenciada pela estética da simplicidade brasileira e pelo vestido funcional de Dona Mônica, ela anunciou uma linha que eliminava a decoração ao extremo, concentrando tudo nos materiais e na alfaiataria. Uma coleção baseada em tons terrosos, sem bordados de ouro ou botões de diamante. Na Semana de Moda de Paris, ela ganhou o prêmio de melhor designer revelação por sua nova estética que funde Oriente e Ocidente, e uma importante revista de moda do Oriente Médio publicou uma reportagem de 8 páginas intitulada A Essência da Simplicidade: o que uma princesa de Dubai aprendeu com uma dona de pousada brasileira. O impacto no lado brasileiro também foi significativo. Quando a história foi noticiada na mídia brasileira, a Pousada da Lua, em Petrópolis, foi inundada de perguntas de todo o país. Turistas domésticos começaram a visitar a pousada onde a princesa chorou, e as reservas ficaram esgotadas com 3 meses de antecedência. Dona Helena me contou, feliz: "Trabalhei em silêncio por 50 anos, mas nunca pensei que minhas palavras tocariam o coração de uma jovem estrangeira. Mas não disse nada de especial. Apenas disse o que sentia ao olhar para as hóspedes." O chefe Carlos começou a aceitar aprendizes de culinária do Oriente Médio. Chefes de hotéis de luxo de Dubai estavam aprendendo técnicas de faca e como preparar caldos na cozinha de uma pousada na Mata Atlântica. Fiquei confuso no início. Chefes de Dubai vindo aprender em uma pousada pequena como a nossa. Mas não há fronteiras na culinária. A importância de cozinhar com o coração é a mesma em qualquer país. O jardineiro, seu Mário, recebeu um convite do governo dos Emirados Árabes Unidos para se tornar conselheiro do jardim do Palácio Real, em Dubai. No entanto, seu Mário recusou educadamente. "É uma oferta muito gentil, mas eu tenho este jardim. Não posso deixar o IP que meu mestre me confiou. Mas se alguém quiser vir, pode visitar este jardim a qualquer momento. Vamos conversar perto do IP. Ele é um bom ouvinte." A queijaria de Dona Lúcia também recebeu uma proposta de parceria da indústria alimentícia dos Emirados Árabes Unidos. Dona Lúcia recusou com um sorriso. "Meu queijo não pode ser feito sem o leite das vacas do seu Antônio. Produção em massa é impossível." Mas as moças disseram que um queijo de R$ 30 tem 50 anos de história, não é? Isso me deixou feliz. Senti que valeu a pena fazer isso por 50 anos. O senhor José da Igreja, ao ouvir a história, começou a receber ofertas de jovens locais que queriam ajudar na limpeza. O número de fiéis da comunidade havia caído pela metade nos últimos 10 anos, mas a história das princesas inspirou a geração mais jovem a participar da limpeza da igreja. É estranho, não é? As moças estrangeiras ensinaram,
e os jovens brasileiros voltaram para a igreja. Às vezes, ao sermos vistos de fora, percebemos o tesouro que temos. Eu só varria o pátio todas as manhãs. Mas dentro dessa rotina, havia algo que emocionou pessoas do mundo todo. Talvez as moças de Dubai nos tenham lembrado de algo importante que nós, brasileiros, estávamos esquecendo. A Associação de Turismo de Petrópolis, inspirada por este evento, lançou um programa de experiência cultural com o tema A Origem da Hospitalidade. A Pousada da Lua, em colaboração com outras pousadas, artesãos e igrejas da região, oferece aos viajantes estrangeiros a chance de experimentar a hospitalidade invisível do Brasil. No primeiro ano, o programa atraiu 800 participantes de 32 pascalizes. 6 meses depois, as 6 princesas visitaram a Pousada da Lua novamente. Desta vez, foi como uma visita oficial da realeza, o primeiro evento do Programa de Intercâmbio Cultural Brasil-EAU, o verdadeiro luxo, organizado conjuntamente pelo Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Dona Mônica estava no mesmo lugar de 6 meses antes. Com seu avental branco e vestido de algodão, ela se curvou profundamente. Bem-vindas de volta. Estava esperando por vocês. Amira, tirando os sapatos, disse: Estamos em casa, Dona Mônica. Desta vez, ninguém resistiu a tirar os sapatos. Pelo contrário, todas pareceram aliviadas no momento em que os tiraram. Quando foram levadas para o quarto simples, Latifa sorriu. Este quarto ainda é menor que a minha banheira, mas é o quarto mais espaçoso do mundo, porque é um quarto onde o coração se expande. Havia boas notícias para Dona Mônica. O Fundo de Preservação Cultural de Noora havia aprovado uma doação de 5 milhões de reais para a reforma do prédio da Pousada da Lua e para a sucessão da próxima geração. Um apoio para conectar os 90 anos de história do edifício aos próximos 90 anos. Dona Mônica chorou. Se meu marido estivesse vivo, como ele ficaria feliz? Posso preservar esta pousada. Posso passar este lugar que meu marido tanto amava para a próxima geração. Amira pegou as mãos de Dona Mônica, aquelas mãos ásperas. Dona Mônica, estas mãos mudaram nossas vidas. A hospitalidade destas mãos mudou a forma como a realeza de Dubai faz caridade. Mudou os valores de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Mudou os métodos de ajuda a refugiados da ONU. Moveu a política cultural de Abu Dhabi e criou um fundo de 20 bilhões de reais. A senhora, deste quarto simples, mudou o mundo. Dona Mônica balançou a cabeça. Eu não fiz nada de especial. Apenas servi chá aos meus hóspedes com o coração, arrumei suas camas e preparei seu banho. É o meu trabalho. O jardineiro, seu Mário, apareceu depois de terminar seu trabalho matinal. Ora, minhas jovens, vocês voltaram? O IP cresceu 3 centímetros nestes 6 meses. Vejam, Moza sorriu. 3 centímetros. 3 centímetros em 6 meses. Mas está crescendo de forma constante. Queremos que nossa mudança seja assim também. Lenta, mas constante. Recentemente, recebi uma mensagem de Latifa. Havia uma foto anexada. Em um canto do Palácio Real de Dubai, um quarto simples brasileiro havia sido recriado, com piso de madeira, uma mesa baixa no centro e um vaso com uma única flor. As paredes não tinham decoração. A mensagem dizia: Senhor Ricardo, veja. Eu construí um quarto brasileiro dentro do meu palácio. Os 300 criados são proibidos de entrar neste quarto. Aqui, eu mesma preparo o chá, arrumo as flores e observo o jardim pela janela. Mesmo que seja por apenas 30 minutos por dia, esses 30 minutos são o momento mais luxuoso do meu dia. Ah, e todos os dias, eu mesma limpo o chão do quarto com o pano que a dona Helena me deu. Estou praticando com minhas próprias mãos, todos os dias, o que a dona Mônica me ensinou. Olhando para aquela foto, lembrei-me do primeiro dia. O custo de construção deste edifício inteiro é provavelmente o preço das cortinas do meu quarto. Latifa, que riu e disse isso naquela época, agora construiu um quarto simples em seu próprio palácio e está esfregando o chão com as próprias mãos. O que é o verdadeiro luxo?
A resposta não estava sob tetos folheados a ouro, nem em pisos de mármore, nem na luz de lustres de diamante. Estava nas mãos ásperas de uma dona de pousada de 65 anos, no sorriso gentil de uma cozinheira de 72 anos, na faca que um chefe de 45 anos afiou por 30 anos, no ipê que um jardineiro de 78 anos protegeu por 60 anos e na água de 200 anos que um zelador de 68 anos verifica com as mãos todos os dias. Há um limite para o que o dinheiro pode comprar, mas não há limite para uma pessoa dedicando seu coração a outra. A história de hoje termina aqui. A história do verdadeiro luxo que 6 princesas da realeza de Dubai, com 300 criados, encontraram em uma pousada simples na Mata Atlântica brasileira. O que vocês acharam? Por favor, deixem comentários de apoio para os protagonistas da história. Se gostaram desta história, por favor, curtam e se inscrevam no canal. Continuaremos a compartilhar as maravilhas do Brasil. Obrigado por assistir.